Salve, salve, rapaziada, tranquilo? Tá começando o nosso quadro O Melhor da Vida hoje com meu amigo Rony. Tudo bom, Rony? Tudo jóia, Daniel? Como você Cara, é tá? uma satisfação ter você aqui novamente. Muito obrigado por estar com a gente aqui nesse quadro. Eu que agradeço mais uma oportunidade e estar levando as pessoas a ter um conhecimento melhor sobre a própria saúde mental. É um papo muito importante. Desde já, não posso deixar de pedir vocês para estar curtindo lá o nosso Instagram, dar uma olhada no nosso YouTube, que é onde este material vai estar todo disponível para você assistir, ouvir quantas vezes você quiser. Também vamos deixar na descrição o Instagram do nosso amigo Rony e também o seu contato, né? Tem que deixar o Tem que contato ali deixar o para o contato. pessoal puxar assunto lá e Não- tentar se tratar, né? Exatamente, se é um contato, não tem como me achar, né? Seu Instagram tá como, Rony? Santana Rony. Santana Rony, @SantanaRony. Procurem lá, pode estar dando uma olhada. E já pode chamar ele lá no Message, que ele já responde também. Inclusive, a gente passou uma semana aí publicando algum material, o pessoal veio aqui ali conversando, puxando assunto, né? Isso, todo o pessoal entrando em contato, tirando dúvidas, questionando algumas coisas, alguns conhecimentos. E nós estamos sempre lá respondendo também. É isso aí, galera. É o seguinte, esse quadro, ele é um quadro que a gente vai falar dentro da área da psicanálise. A gente vai tentar quebrar alguns tabus, explicar algumas coisas do meio. E nada melhor que o Rony, que é um cara que é estudado, tem procurado informação, é um cara que está aplicado ali para poder trazer a verdade e realmente tirar certas dúvidas que geralmente as pessoas têm. Certinho, meu brother? Certinho. Cara, de cara, eu quero perguntar para você o que é, né, a psicanálise? Olha só, a psicanálise, ela é um meio de estudar sobre o inconsciente das pessoas. Coisas que estão reprimidas do seu passado estão no seu inconsciente. Então, o nosso objetivo é trazer isso para o consciente. Esse é a metodologia de trabalho da psicanálise. É o objetivo da psicanálise. Então, a psicanálise ela se foca no paciente, não com remédio, não com medicamentos, até porque o psicanalista não é médico, deixar isso bem claro. O único que pode recomendar medicamento é um psiquiatra, que é um médico formado na área. Então, os psicanalistas trabalham com psicoterapias, né? E nessas terapias, nós buscamos trazer de volta à memória essas coisas que foram guardadas no inconsciente. Então, é isso que é a psicanálise. Ela trata, o foco dela é entrar no inconsciente da pessoa e trazer isso para o consciente para ser tratado essas, como Freud chamava, essas neuroses. Cara, qual foi a influência de Freud dentro da psicanálise? Porque eu ouço falar muito de Freud, mas eu mesmo desconheço qual é a influência dele, como que ele contribuiu para a psicanálise. Me fala um pouquinho sobre isso. Veja bem, o Freud, ele era um médico, psiquiatra, ele formou em psiquiatria e começou a trabalhar com psicanálise. Na verdade, ele não começou na psicanálise. Ele começou a trabalhar dentro da psiquiatria, tratando pacientes com deficiências mentais, com problemas de saúde mentais. Com o tempo, ele desenvolveu a própria psicanálise. Então, Freud, ele é o pai, como é chamado, literalmente o pai, porque foi o primeiro que desenvolveu a psicanálise. Interessante que, como no início a maioria eram médicos, psiquiatras que cuidavam da psicanálise, exatamente da parte de saúde mental, Freud foi distanciando um pouco a psicanálise da medicina. Certo. Ele foi distanciando isso daí. Ele criou várias metodologias para chegar ao inconsciente. E uma das descobertas principais do Freud é a descoberta do inconsciente. Até então, os psiquiatras da época não tinham conhecimento do inconsciente do ser humano. E Freud foi um dos que principais trouxe isso daí, né? Esse inconsciente, trouxe o que estava guardado lá atrás para o consciente. Eu posso dizer que a psicanálise ela surgiu a partir de Freud? A partir de Freud. Freud foi o primeiro a trabalhar a psicanálise, trabalhar o inconsciente das pessoas. Estou te perguntando por ignorância minha mesmo, tá, o Rony? Qual que é hoje como é que eu posso dizer? Qual que é a defesa dentro da psicanálise feita por Freud que hoje é mais debatida no meio da psicanálise? Então, um dos começos do Freud foi tentar fazer a regressão. Okay. Não deu muito certo. E ele uma das maiores descobertas, que é vamos dizer assim, o carro-chefe da psicanálise, é a associação livre. Aquilo que você, por exemplo, vou te dar um exemplo do que é associação livre.
Eu te trago, você me traz e você vai falar livremente do que passa na sua cabeça. E aí dentro desse tabuleiro, vamos assim dizer, desse quebra-cabeça, nós vamos montar e descobrir aonde é que está o problema, através desta associação livre. Você é livre para falar aquilo que vem na sua cabeça, sem um pré-julgamento meu. Eu não posso te julgar. Se eu, como psicanalista, eu não posso julgar o que vem na sua cabeça. Eu estou aqui para te analisar e para te ouvir. Então, o carro-chefe, que é mais debatido, usa, não usa, tem que ser usado a associação livre hoje. Cara, qual que é esse impasse que tem a psicanálise e a psicologia? Por que tem esse impasse? Porque tem psicólogos que aceitam a psicologia, tem outros que não e tal, a psicanálise. Então, qual que é o impasse que tem ali para não ser para não ser essa, vou dizer, indiferença, né, entre um e outro para poder ser aplicado? Então, até pouco tempo atrás, não existia essa guerra, vamos assim dizer. Essa guerra dos egos. Uhum. Vou definir mais ou menos isso. Não existia essa guerra. Uns 5 anos atrás começou a forma negacionista da psicanálise. Algumas pessoas, não sei bem o motivo, alguns têm psicólogos, têm psiquiatras, que de repente se revoltaram contra a psicanálise. Não sei o motivo que elas embutiram na sua cabeça de que a psicanálise é uma pseudociência. Pseudociência é aquela falsa ciência. Sim. E, na verdade, são horas e horas de estudos, né? Você senta ali com o paciente, meses tratando aquele paciente, e para você chegar a uma conclusão do que aquele paciente tem, para levar ele a ter uma vida melhor. E eu acredito, na verdade, que é uma briga de ego mesmo entre os psicólogos, a maioria são psicólogos. Tem vários psicólogos que trabalham na psicanálise, tem vários psiquiatras que trabalham como psicanalistas, são formados em psiquiatria, porém atuam como psicanalistas. O psicólogo também, que é psicólogo formado, às vezes até doutor em psicologia, e trabalha na psicanálise. Eu vou citar um exemplo aqui do Lucas Napoli, que eu acompanho muito. O cara é doutor em psicologia, ele é psicólogo, doutor em psicologia e trabalha na psicanálise. É um dos defensores hoje da psicanálise, um dos maiores defensores da psicanálise. Qual o nome? Lucas Napoli. Doutor Lucas Napoli. Ele é de onde? Ele é de São Paulo. São Paulo? Isso. É um dos principais que eu sigo. Tem muitas matérias maravilhosas que ele tem lá. E é um dos, vamos assim dizer, das minhas inspirações na psicanálise. Além da Ana Beatriz, que também é psicóloga, tem acompanhado bastante o trabalho dela. E ela faz um pouco ali da psicanálise no meio do que ela faz, né, do trabalho dela. Exato, no dia a dia dela, ela utiliza a psicanálise para justamente descobrir o inconsciente da pessoa. O que é que está por trás das neuroses. Vamos assim dizer, como Freud falava neuroses. Hoje nós chamamos mais de ansiedade. Mas o que é que está por trás de tudo isso? É algo que está guardado na nossa mente, no nosso inconsciente, e que precisa trazer à tona para o consciente. Olha uma coisa interessante, você falando de Freud, uma descoberta que Freud descobriu, impressionante, foi o estudo dos sonhos. Cara, é fantástico o estudo dos sonhos. Como seria? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você está lá, você é casado, pai de 2 filhos, certo? Você tem quantos filhos? Tenho 2. 2 filhos. Você é casado, pai de 2 filhos. É só um exemplo, uma suposição. Mas aí, uma certa noite, você sonha com, vamos dizer, a Ana lá do trabalho. Você tem um sonho com a Ana. Você não devia ter sonho com a Ana, racionalmente falando. Você é casado, tem sua esposa, você ama sua esposa. Então, conscientemente, você não deveria sonhar com a Ana, certo? Correto. Mas um dia você viu a Ana com outros olhos. Só viu com outros olhos. Não quer dizer que você se apaixonou pela Ana, você não teve nada com a Ana, mas você viu ela com outros olhos. Mas a briga do ego, vamos falar isso nas escolas de psicanálise, a briga do ego, o ego fala, isso não é racional. Você não pode deixar isso no consciente, porque você é um homem casado, você tem sua esposa, você ama sua esposa, então vamos guardar isso aqui numa área onde ninguém tem acesso. E aí o sonho te traz isso. Um momento ou outro você acaba sonhando com a Ana. Inconscientemente, você não estava esperando aquilo, você não projetou sonhar com a Ana. Você não dormiu pensando na Ana. Mas o inconsciente, que é algo que aconteceu, vamos dizer, 20 anos atrás. O inconsciente vai utilizar os seus sonhos para se materializar no consciente. O sonho, você procura saber, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. No sonho, você realiza aquilo que você não consegue realizar fisicamente.
Certo. Vamos dizer que você sonha em ser rico, mas fisicamente, no seu dia a dia, você não é rico. E talvez isso te cause até frustrações. Mas por que eu não sou rico? Então, normalmente você sonha aquilo que você quer ser. Você vem lá e sonha, poxa, eu tenho uma mansão, ou eu estou trabalhando, fui muito bem no meu trabalho me deu muita prosperidade, vamos assim dizer. Então, tudo isso vem no sonho. Na verdade, é um desejo que está guardado no seu inconsciente e que você quer trazer para o consciente. E o sonho faz justamente essa associação, que está lá no inconsciente e ele quer trazer para o inconsciente, porém está guardado. E no dia a dia você não vive aquilo dali. Então, esse gera um certo conflito. E o sonho serve justamente para te mostrar isso daí. E essa associação, ela pode ser diretamente proporcional? Como assim? Tem alguém que eu admiro muito, que é rico na minha infância, e aquilo fica ligado a mim, como pode ser opostamente proporcional, tipo, meu pai foi tão pobre, minha família foi tão pobre que eu não quero isso pra mim? É assim que funciona? Vou te dar um exemplo da minha vida. Uhum. Eu lembro que aos 11 anos, eu vi minha mãe bem embriagada. Ok. E eu jurei pra mim e pra ela que meus filhos nunca viveriam dessa forma. Entendeu? Foi algo que eu peguei lá na minha infância, eu tinha 11 anos de idade. E hoje eu não bebo. Entende? Entendi. Então, é algo que exatamente você observa algo lá atrás, ou você vai se tornar aquilo, ou você vai se tornar extremamente oposto àquilo dali. Se você observou, seu pai é o seu herói, você quer ser igual ao seu pai. Mas se seu pai era seu anti-herói, você quer se tornar o oposto dele. Essa é uma associação que nós fazemos muito, e os sonhos traz muito isso. Você ser sempre ou exatamente aquela figura heróica que você teve na infância, seja o pai, seja o avô, um tio que você gostava muito. Você vai querer falar, não, eu quero ser igual ao meu tio, porque ele era um herói para você. Mas quando você se associa com alguém que está do seu lado e que é um anti-herói, aí você quer ser o oposto daquilo dali. É o exemplo que eu te falei da bebida alcoólica. Ou você se torna um alcoólatra, ou você nunca bebe. Eu posso associar também traumas nessa questão? Muito. Os traumas, principalmente os traumas que fica guardado nisso daí. Porque fica... o consciente pega aquele trauma Uhum. e você aprende a falar, isso não é bom pra mim. E aí joga pro inconsciente. Que é no caso que aconteceu com você. Você vê a sua Exato. mãe naquela Vendo situação. minha mãe naquela situação, ela nunca mais bebeu também. Depois disso que eu falei pra ela, eu falei, olha, eu vou ter filhos e netos. E nem meus filhos, nem meus netos nunca vai me ver nessa situação. E eu não bebo. Entendi. E qual que é a chave da psicanálise? A psicanálise é justamente entender, por exemplo, por que a pessoa tem ansiedade. É buscar os gatilhos por trás da ansiedade, por trás da depressão, por trás do pânico. Porque assim, nós não tratamos a depressão, tratamos a raiz da depressão. Por que é que você está com depressão? Por que é que você está com ansiedade? Por que é que você está com pânico? Alguma coisa aconteceu e trouxe isso à tona agora. O seu corpo está refletindo algo que está no seu inconsciente. Então, a chave da psicanálise é justamente essa. Buscar esse trauma que está guardado lá no inconsciente para o consciente. Inclusive, a gente vai falar bastante sobre isso aí na síndrome do pânico. A gente vai explicar bastante, vou explicar bastante como é que nós fazemos para poder vencer esses traumas que estão guardados no passado e que causam tanta aflição no presente. Mas me tira uma dúvida. Uma vez que a gente encontrou os gatilhos, depende único e exclusivamente da pessoa para poder reverter e continuar em frente? Ou a psicanálise ela dá um caminho? A psicanálise é justamente isso, te dá confiança para você enfrentar aquele problema, porque o problema está ali. O problema está ali, você tem que enfrentar aquele problema. Eu até falei no podcast anterior sobre o dedo, lembra lá que eu fui no médico, o médico teve que cascar meu dedo? Por quê? Eu não enfrentei aquele problema. Eu tinha que fazer um curativo melhor, tinha que fazer uma limpeza melhor, tinha que tratar melhor e não tratei. Chegou uma hora que o médico falou, ou a gente faz isso agora, ou você vai perder seu dedo. Entendi. E a psicanálise, ela precisa, o paciente, ele precisa ser acompanhado, porque ele precisa de alguém de confiança do lado dele. E o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo, o médico, o psiquiatra, ele tem que ser essa pessoa de confiança. Onde você fala assim, eu tenho alguém para andar comigo, mesmo que esteja escuro. Tira uma dúvida, qual que é o tempo de acompanhamento do psicanalista e paciente?
Olha, uma sessão, vamos assim dizer, é de 50 minutos, 1 hora. Só que depende de cada caso. São casos e casos. Tem casos que se resolvem em 6 semanas, tem casos que levam meses, tem casos que levam anos. Porque cada pessoa se reage de uma forma. E nós estamos tratando do cérebro. Nós estamos tratando de problemas mentais, problemas que estão guardados, enraigados lá atrás, e não é visível. Por exemplo, você quebrou a perna, você vai no médico, mas está exposto ali. O médico vai consertar isso daí, vai fazer o tratamento ideal, vai te colocar uma platina. Então é visível. O inconsciente é invisível. Então varia de pessoa para pessoa. Ele depende muito do esforço para a pessoa querer se curar? Depende. Freud, inclusive, identificou um dos problemas chamado resistência. Já viu aquela resistência que você tem de ir no médico? Não, eu estou bem. É essa resistência que Freud identificou lá atrás, que o paciente quer tratar, mas ao mesmo tempo ele não quer tratar. Porque o tratamento dói. Vai chegar muitas vezes, você tem que enfrentar uma síndrome do pânico, você tem que enfrentar aquela situação que te traumatizou lá no passado. E isso dói. E aí o paciente fala, eu não quero passar por isso. E ele começa a resistir ao tratamento. Então, quanto mais consciente ele fica do que ele realmente tem, mais fácil fica o tratamento e mais rápido acaba o tratamento. Entendi. E quais são as escolas de mais renome dentro da psicanálise que tanto refutam quanto defendem tais parâmetros e temas dentro da psicanálise? Olha, eu começo por Freud, que não tem como não começar por Freud, né? Uhum. Temos a escola lacaniana, temos a escola de Melanie Klein, temos de Winnicott, temos a escola de Bion, são vários pensadores, vários psicanalistas de renome. Essas escolas ainda existem? Ainda existem. Trabalhamos, por exemplo, eu gostei muito da escola de Freud, para mim é a minha maior referência, a escola de Freud, porque o Freud, ele abriu um negócio para nós, né? Ele abriu, explicou, tintim por tintim, o que tem que ser feito. Eu vou citar aí uma das grandes descobertas de Freud, é o ego. Nós chamamos de ego. E às vezes ele fala assim, o cara é egoísta. E não sabemos nem o que estamos falando. Mas Freud descobriu que nosso consciente, ele é feito consciente e inconsciente, ele é formado por 3 personagens na nossa cabeça. O ego, o id e o superego. Quem são esses 3 caras na nossa vida? O ego é o que lidar com o seu ser, o seu consciente, que lidar com o dia a dia, com a realidade. Que tem que levantar, tem que trabalhar, tem que saber se portar em meio à sociedade, né, de qualquer jeito. Então o ego é o nosso personagem principal. Vamos dizer, o eu. Uhum. Mas nós temos o id. Eu vou até falar algo aqui que as pessoas vão pensar bem. Sabe aqueles desejos que vêm assim, repentino? De sair chutando o pau da barraca Mas aí o ego... bem. Mas o ego fala, você não pode fazer isso. Sofre com tudo isso. O ego, que tá aqui o superego de cá, tá o id de cá. Sabe aquela imagenzinha do diabinho aqui na sua cabeça e do anjinho aqui na sua cabeça? E você tem que decidir para qual lado vai? O ego é justamente esse cara que tem que decidir. É onde acontecem os conflitos. É onde vem as ansiedades. É onde vem os pânicos. Porque se você teve um ego, um superego, muito carrasco, vamos assim dizer, o ego é aquele cara que trouxe as morais para a sua vida. Ensino religioso, ensino familiar, escolar. Se nós tivermos um ensino muito rigoroso na nossa infância, o nosso superego vai cobrar demais do ego. E aí começa, poxa, eu não posso fazer nada. Por exemplo, vou te dar um exemplo, e quem foi criado em igrejas, o cara fala assim, eu não posso fazer nada na minha vida que é pecado, eu vou pro inferno. E às vezes não é bem assim. Então tem essa briga. Mas você foi criado de uma forma tão forte, o teu superego tão forte, que ele ultrapassa o limite do ego. E é o superego quem vai dominar a sua vida. Mas vamos dizer que você foi criado num ambiente sem controle, sem moral, vamos assim dizer. Então o seu id vai te dominar. E aí as perversões começam a surgir. Por exemplo, o assassino, o ladrão, é o id quem está dominando a situação. Mas você acredita que pode também, mesmo numa família, num lar, num grupo de pessoas boas ali, né, familiar, no âmbito familiar, nascer uma pessoa com algum tipo de psicopatia no qual faz com que ela seja essa pessoa fria, assassina e tal?
É possível. Eu falo geneticamente, às vezes. É possível o seguinte, foi descoberto recente na psicanálise que pessoas depressivas, que a genética te influencia muito. Por exemplo, quem teve pais depressivos tem grande possibilidade de desenvolver depressão. Então, nós arrastamos muito dos nossos pais, arrastamos muito na nossa genética, isso influencia muito. Isso foi descoberto recente, não é uma descoberta muito antiga. Mas você pode pegar, por exemplo, na família, e falar assim, mas esse cara, a ovelha negra, vamos assim dizer, todo mundo é trabalhador, todo mundo é gente honesta, todo mundo é decente, por que que esse cara aqui é a ovelha negra da família? Não quer saber das morais da família, se tornou, sei lá, um assassino, se tornou alguém frio, longe de todos. Então é possível, às vezes até pela forma que ele foi tratado na infância. Às vezes foi tratado com indiferença pelo pai, ou pela mãe, ou pelos próprios irmãos. Foi rejeitado na escola, alguma coisa assim que te levou o seu id a dominar o ego. O personagem e o meio em que vive. Uma coisa que eu aprendi com Lacan é que nós somos frutos do meio. Eu até brinco com as pessoas. Se nós fôssemos da época da escravidão, hoje nós condenamos a escravidão, certo? Nós condenamos veementemente a escravidão. Mas se nós fôssemos dessa época, faríamos o mesmo. Porque nós somos frutos do meio. Eu já ouvi já esse argumento, sim. Lacan fala justamente isso. Quando você vai tratar um paciente, você tem que ver o meio em que ele veio. Você concorda comigo que se não houvesse a Bíblia, esses pontos sobre moral e ética não faria muito sentido? Porque, biblicamente, tudo que a gente tem dos 10 testamentos é o que forma ali a moral e ética dentro da nossa sociedade, né? Devemos respeitar o próximo, não matarás e tal. E se não existisse, ou se a pessoa ela não acredita na Bíblia, então não faz sentido essa parte quanto à moral e ética? Veja bem, nós temos a moral dentro de nós. Quando nós nascemos, quando nós crescemos, somos ali uma criancinha, nós já sabemos o que é certo e errado. E nós nem conhecemos a Bíblia, mas já sabemos o que é certo e errado. E nós temos um código chamado Código de Hammurabi, que foi escrito antes da Bíblia, e ele já falava das morais. Esse Código de Hammurabi foi do povo sumério, que viveu na época, 2000 a.C. A Bíblia começou a ser escrita há 1500 a.C. Então, o Código de Hammurabi, eu não vou colocar certo assim, mas uns 500 anos antes da Bíblia já existia esse código. Então, por exemplo, você pega os egípcios, eles tinham altos códigos de morais ali, de ética, dentro do Egito. E vamos colocar o Egito aí como a nação mais antiga do mundo. Então, nós já temos essa moral dentro de nós. Para quem é cristão, para quem acredita na Bíblia, nós temos a parte de Deus dentro de nós. E Deus é moral. Deus é ético. Então, para quem acredita como cristão, isso já vem de nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, isso já vem, vamos dizer, a nossa genética de Deus. Então, nós já temos isso daí. A Bíblia só nos encaminha para essa moral e ética, nos ensina como viver com moral e ética dentro da sociedade. Eu não sei, eu nunca li sobre o Código de Hammurabi, mas para mim não faz muito sentido, se não houvesse a Bíblia, toda essa moral e ética que é imposta. Mesmo que você falou que a gente já nasce meio com aquilo ali, mas a gente tem uma influência do meio em que a gente vive. Então, aquelas pessoas elas tiveram influência de algum ponto que dissesse o que é moral ali. Tanto que povos antigos, as barbáries eram maiores e eram sempre justificadas, porque não existia uma moral, uma ética direcionada ou firmada naquele tempo. Hoje, se fizéssemos aquelas barbáries, coisas até inclusive que, por exemplo, Davi fez, seríamos conhecidos como loucos, genocidas. Se não houvesse a Bíblia, é porque assim, todos nós, aqueles que creem, nós temos um Deus que controla tudo isso daí. Então nós nascemos, assim, se não existisse a Bíblia, antes da Bíblia já existia moral e ética. Então esse povo também já tinha moral e ética. Alguém ensinou para eles o que era moral e ética. A moral e ética é para viver em sociedade. Se não tem sociedade, não tem necessidade de moral e ética. Se tem uma sociedade e você quer viver de acordo com o seu id, fazer o que o seu id deseja, a sociedade não vai te aceitar. Por quê? Porque você vai subtrair, um exemplo, você vai subtrair o que é meu. Falar, opa, aqui não, isso aqui é meu.
E aí vai gerar uma reação violenta da minha parte para defender aquilo que é meu. Então, qual é a moral e ética que nós criamos aí? Não roubarás. Que a Bíblia vai falar isso em 1500 a.C. Mas antes disso tinha aquela lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente. A Bíblia foi meio olho por olho, dente por dente no Antigo Testamento. Uhum. Então era a forma que eles conheciam de moral e ética. Então, Hoje não... eu posso dizer que moral e ética, ela evoluiu conforme o tempo e a modernidade daquele povo da época. Sim, ela vem evoluindo de acordo com o tempo. Vamos dizer que nós evoluímos como pessoas e mudamos a moral, mudamos a ética. O que não era ético, o que não é ético hoje, talvez já foi no passado. Ou algo que foi no passado para nós já não é mais. Já não é mais. Um exemplo, sempre cito o exemplo da escravatura. Hoje não é ético, de forma alguma, mas era ético no passado, simplesmente. Você falou um ponto engraçado. Ontem eu estava assistindo um documentário na Europa. Eles estavam introduzindo ali os vestidos mais decotados, né? Mais mostrando o seio das mulheres. E no vídeo, literalmente em preto e branco, um documentário mesmo, as mulheres europeias falando, não, que absurdo, jamais usaríamos isso. Isso não é para mulher mãe de família e tal. Então você vê que realmente a época influencia a sua moral e ética, né? Conforme as coisas são introduzidas, as novidades são introduzidas, aquela mentalidade ela vai mudando, ela vai tomando novos rumos, né? Eu quero te convidar para a gente para conversar um pouco mais. A gente vai falar no próximo quadro sobre depressão, que eu acho que é algo que atinge a maioria das pessoas hoje em dia. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. Obrigado pelo bate-papo, cara. Abordamos bastante coisa em pouco tempo, coisas até delicadas. E vocês que nos assistam até o final para pegar o ponto de cada coisa, para não ficar nada interligado o assunto. E a gente volta daqui a pouquinho. Fica ligado aí que a gente tem bastante coisa para passar para vocês, beleza? Valeu!